Olá, bom dia, boa tarde. E aí, como é que estamos hoje? Segundona, início de semana. Todo mundo tá conseguindo me ouvir direitinho? Se sim, manda coraçãozinho aqui para confirmar. Já aproveita também, convida os amigos para poder participarem da live de hoje. Ai, Mônica, que saudades, gratidão pelo carinho. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje, em comemoração, né, o nosso circuito de lives. Na verdade, a gente está dando continuidade ao nosso circuito de lives essa semana toda com uma programação super especial para vocês, em celebração ao nosso aniversário de 4 anos. Estamos aí prestes a completar mais uma voltinha ao redor do Sol, no dia 4 de julho, para quem não sabe, é o aniversário do Desvendando os Astros. A gente vai completar 4 anos e aí, em comemoração, a gente decidiu fazer esse circuito de lives com temas especiais pensados para ajudar vocês, né? Convidados especiais também. Então ontem nós tivemos a live sobre astrologia e viagens, então conversamos bastante sobre o tema astrocartografia. Essa live ela tá salva no nosso IGTV, então é só vocês verem no feed ou irem na parte do IGTV que vocês vão encontrar essa live. Vale muito a pena assistir, porque foi muito boa. E hoje nós temos agora na live de agora, a gente vai falar sobre como lidar, como ressignificar sentimentos negativos que nos bloqueiam, que fazem com que a nossa vida fique estagnada. E logo mais tarde a gente vai ter mais um encontro, então hoje às 9 horas da noite a gente vai estar junto para um encontro para conversar sobre astrologia e propósito de vida. Então como que você pode descobrir o seu propósito de vida com a ajuda da astrologia. Então já marque na agenda também para vocês estarem aqui presentes com a gente hoje mais tarde. Bom, e sobre a live de hoje, né? Nós temos uma convidada super especial aqui que vai bater um papo com a gente sobre a temática, enfim, sobre essa questão dos sentimentos negativos. É uma pessoa que já está nesse universo da espiritualidade, do autoconhecimento já há muitos anos. Na verdade, a gente até vem trilhando esse caminho juntos, né? Então a gente meio que se iniciou e criou projetos semelhantes em paralelo, mais ou menos na mesma época. Então ela vai trazer aqui hoje, compartilhar um pouco dos seus saberes, das suas experiências, né? Então é uma pessoa que eu confio muito, uma pessoa que já me ajudou muito. Ela, além de ser uma, uma estudiosa e uma pessoa que tem bastante conhecimento nessa parte, ela também é instrutora de Theta Healing, então tem muita experiência também com Theta Healing, já me ajudou diversas vezes com o Theta Healing também. Então vai trazer enriquecer a nossa live de hoje. Essa convidada especial é a Larissa Brancaglion, que é fundadora do Despertando Luz, então um projeto que ela teve ao longo desses últimos anos, e agora ela vai estar aqui com a gente compartilhando um pouquinho dos seus saberes, enfim, falando um pouquinho da sua experiência em relação a esses assuntos. Então, Larissa, só aguardando o pedido para colocar a Larissa na live. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, encontrei. Pronto. Oi, Oi! bom dia. Bom dia! Seja muito, muito bem-vinda. Muito Gratidão obrigada. enorme por ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente Obrigada, Marcos, para pelo nossa convite. live. É um prazer estar aqui participando desse evento maravilhoso de Ah, comemoração, né? muita gratidão mesmo. Quando eu tava fazendo a apresentação aqui, falando um pouquinho sobre você, né? A gente basicamente está nesse movimento, nessa história. Nossa história foi construída mais ou menos na mesma época, não é? Quando é que você Foi. começou a Eu trabalhar comecei. com isso, a se dedicar à espiritualidade, ao autoconhecimento?
Uhum. Eu comecei em 2017. Despertando Luz eu fiz em maio de 2017. Aí fez 3 anos agora há pouco. O Ah, seu foi tá. um pouquinho antes, né? Ah, então eu fui um É, pouquinho antes, você mas foi um enfim, pouquinho já antes. é uma baita de uma trajetória também, né? Nós temos Não é? história, né, já, né, nesse universo, né? Enfim, nesse movimento de Sim, despertar. Eu tô tentando exatamente. ajustar aqui a altura do meu tripé, Ah, porque tá. depois que coloquei a que você entrou, né? Então o enquadramento ficou um pouco diferente, mas enfim, eu acho que tá ok. É. Mas vamos lá, Larissa. Enfim, hoje o nosso tema, né? A gente conversou muito, a gente pensou em um tema que, enfim, pudesse ajudar as pessoas, né? Principalmente agora, né? Que a gente está num momento assim tão de transição, né? Da Uhum. humanidade, então que a gente está muito nessa fase de ressignificar o que ficou para trás, né? Enfim, o eu antigo para, né, deixar florescer uma nova versão, um eu melhor, né? Enfim, que a gente poder trilhar um caminho diferente do que foi, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? A gente tem que entender que o que passou, né, o que ficou para trás, não necessariamente vai definir, né, o que vai ser a nossa história daqui para frente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe o quão, né, essas experiências do nosso passado, né, os traumas, as crenças, né, tudo aquilo que a gente internaliza, né, os sentimentos negativos que às vezes a gente, né, acaba criando ali uma situação de apego, mesmo que inconsciente, né? Tipo, às vezes a gente não necessariamente a gente, né, racionalmente a gente vai falar eu quero ter esse sentimento, eu quero sentir isso, mas a gente aquilo ali tá ali, porque a gente não o quê? Conseguiu ressignificar, né? E isso acaba que vai criando grandes bloqueios na nossa vida, vai impedindo a gente de conquistar coisas que a gente quer, né? Não é mesmo? É. E isso muitas vezes cria uma estagnação, né? As coisas não vão para frente. Então a gente, né, enquanto a gente não consegue olhar, encarar, ressignificar, né, esses sentimentos, as coisas não fluem, né? Então, como o tema da nossa live de hoje, né, como lidar com certos sentimentos negativos, né, que causam esses bloqueios, que criam essa estagnação na nossa vida. Então, eu gostaria que você trouxesse um pouco da sua visão, né, contasse pra gente quais são esses sentimentos mais comuns, né, que coloca a gente nesse estado de paralisação, de bloqueio, e que muitas vezes nos impedem, né, de co-criar, de manifestar e co-criar, né, a nossa vida, né, até mesmo mudar a nossa história, fazer essa mudança mesmo, essa transição, né, enfim, tendo essa consciência de que o que vem pela frente não necessariamente precisa ser igual ou precisa estar condicionado ao que aconteceu no nosso passado, né? Então, se você puder compartilhar um pouquinho disso com a gente. Sim, você falou lindamente, assim, é exatamente isso, né? A pessoa, quando ela tá paralisada nesses sentimentos, assim, ela vai dar atenção, colocar foco naquilo, e aí ela vai co-criando essa realidade, né? Vai criando uma realidade compatível com esses sentimentos. E esses sentimentos, né, que geralmente a gente fica preso ao passado, né? Preso a isso que aconteceu, à situação, ao fato, à pessoa que fez tal coisa e tal. No geral é raiva, né? Ou você tá com raiva, ou ressentimento de alguém, ou de uma situação, ou de si mesmo, né? Uhum. Ou rancor, remorso, arrependimento. O Peço negócio aí desculpa, eu tô tá... tentando ajustar isso aqui porque tá muito ruim. Gente, ao vivo é assim mesmo. É assim ao mesmo. vivo é assim. Ainda Tá mais quando a perfeito. gente está se preparando para poder criar vários conteúdos, mas agora eu acho que vai dar certo. Aí... Não, ficou Agora tá melhor tudo mesmo. ok. Ficou Ah, melhor, porque você yay, tava tendo que consegui, ficar assim. gente, yay. Essa live vai virar a pegar, vai, tipo, se tivesse pegadinha da TV, né? Tipo assim, vai virar um meme. Tipo assim, Maravilhoso. falando de sentimentos. Eu, como eu me sinto quando eu tô estagnado com os meus sentimentos negativos. Não Caindo é? pra lá, pra Exatamente. cá. Foi exatamente a exemplificação perfeita. É bem isso, gente. Você fica. Enfim, vamos lá, Larissa. Vamos voltar, É. vamos centrar, vamos dar uma respiração aqui. Vamos. Peço desculpas do pessoal. Mas se vocês acharam engraçado, manda coraçãozinho. Envia essa live aí para os seus amigos. Tem o aviãozinho aí que dá para compartilhar. Então, para quem, É. enfim, esse conteúdo da live de hoje possa ajudar, né? Então, encaminha esse, esse aviãozinho aí, manda para o pessoal, para eles participarem. E vamos lá, vamos continuar.
É isso mesmo. E, gente, até foi bom você ter falado isso, porque sim, gente, por favor, compartilhe essa live. Esses sentimentos todos que a gente está falando aqui, eu percebo que nessa pandemia, né, toda essa situação que está acontecendo agora, eu acho que é mais fácil da gente cair nisso. Porque a gente fica se sentindo paralisado, né? Às vezes tá ali refletindo muito, né, em casa, e aí tá meio sem chão, sem lugar, não sei, alguma coisa mudou na vida, e aí fica remoendo o passado, fica, ai, por que que eu não fiz isso antes da pandemia? Por que que, e se Hum, tal coisa? Aí fica essa coisa, né? Assim, e se é, tivesse feito desse jeito? E se, não, não, não. Não existe isso, né? A pessoa tá ali presa no passado. Então, muito importante para a gente nesse momento olhar para tudo isso, né, que a gente está falando aqui, esses sentimentos, né? Então, eu vou repetir assim só para a gente retomar: raiva, culpa, arrependimento, ressentimento, remorso, rancor. E isso pode ser com alguém ou com você mesmo também, né? Alguma coisa de culpa, auto ressentimento que você fica ali, né? E aí, quando a pessoa tá assim, ela realmente está presa muito ali, né? Naquela situação, naquela história, né? Naquela história do que aconteceu. Então é preciso a gente olhar para isso com muita atenção mesmo e decidir realmente ressignificar e liberar esses sentimentos. uhum, uhum. Definitivamente, até porque, né, quando a gente fala, por exemplo, né, do conceito, tudo é energia, né, tudo é vibração. E aí a gente pega, né, quando a gente tá preso, né, nesse emaranhado de sentimentos negativos, né, seja a culpa, uma raiva, um rancor, né, como você exemplificou pra gente. O que que acontece? A nossa vibração vai lá para baixo, né? Então É, isso compromete muito o nosso poder de manifestação, de cocriação de algo positivo na nossa vida. É como se não sei, tô pensando aqui em uma analogia que a gente pudesse explicar isso melhor, mas é como se de repente, quando você tá, vamos supor que o seu objetivo tá aqui em cima, né, e para chegar aqui você precisa de vários balõezinhos para você flutuar e conseguir chegar até aqui, né? E quando você tá com esses sentimentos, é como se tivesse, né, uma pedrinha amarrada, várias pedrinhas. Então, ou seja, você não consegue levantar aquele voo, né? Então você não isso. consegue chegar até onde você quer chegar. E por isso que acaba criando, né? Essa questão da estagnação e tudo mais. É, Eu achei, enfim, importante, né, como você falou, esse período em si, isso pode ficar reforçado, até porque muitas vezes, né, as pessoas também já têm um coletivo vibrando também já no medo, que apesar de não ser um desses sentimentos, né, uhum, mas ele é um sentimento negativo também em algumas é, situações, né, que, enfim, que pode desencadear esses outros sentimentos, né? O fato também de às vezes você estar tá em casa, confinado, tá estressado, tá nervoso, tá confinado com alguém que você tem uma história e que às vezes essa história não é a mais positiva de todas, né? Então esses é, sentimentos eles podem aflorar muito, né? Então é muito importante a gente conseguir olhar para isso, né? E com essa é. forma, assim, como que você, Larissa, com toda a sua experiência, né? Enfim, já tem muitos anos que você lida com isso, trabalha com isso, já deve ter atendido aí centenas, milhares de pessoas já, Uhum. enfim, ajudando elas a lidarem com isso. Como que você diria algumas formas, enfim, como que a gente olha, encara e lida com esse tipo de sentimento na nossa vida? Sim. Então, Marcos, eu acho que realmente, né, o mais comum, né, das pessoas virem no atendimento, alguma coisa, e falar, tal coisa aconteceu, e aí eu preciso resolver isso e tal, né? E eu achei legal você falar do medo, que realmente não foi algo que eu coloquei, mas eu acho interessante da gente colocar aqui, né, principalmente desse momento e tal, porque o medo, ele também tá incluído nisso, porque o medo é você ou você tem medo que alguma coisa aconteça de novo na sua vida. Aham, Então, sei lá, tipo assim, se alguma coisa já aconteceu, você tem medo que aconteça de novo. Ou uhum, então, a gente carrega também memórias dos nossos ancestrais, da nossa uhum, história, né? Então, quando essa pandemia começou, quando tudo começou, o sentimento de pânico foi instalado, né? Assim. E aí, uhum. algumas pessoas, por exemplo, foram para o supermercado comprar um monte de coisa para estocar. Sim. Então, isso é uma memória daqueles tempos de guerra, onde, né, ia acabar e tal. Então, às vezes, inconscientemente, a pessoa faz isso, né? Ela tem esse medo por medo de viver aquilo que os ancestrais viveram.
Não, né? é tão interessante isso que tem até um exemplo bem prático, assim. Principalmente com a questão do papel higiênico, né? Que, assim, quando começou, todo mundo saiu comprando papel higiênico, tipo... E o povo assim, gente, como assim? Papel higiênico mata o vírus? O que que tá acontecendo? O que que é isso, né? E assim, por exemplo, a gente vendo as pessoas fazendo, tendo esse tipo de comportamento, e a gente, tipo, racionalmente falando para nós mesmos, tipo, gente, não tem para que comprar tudo isso, mas depois, quando a gente menos percebe, a gente está lá comprando papel higiênico também. Não é É, verdade? Então, para você ver como que exatamente é uma coisa inconsciente, é uma isso. ação que vai além do que, às vezes, do racional mesmo. A gente está falando assim, gente, por quê? Não tem necessidade disso, mas estamos fazendo também. Vamos comprar, já que tá todo mundo comprando, né? Eu que não vou Vou ficar sem comprar. meu papel higiênico, né? Uma Exatamente, eu loucura, vou lá né? também. É bem isso, é bem isso. E assim, para a gente poder sair então disso, né? Como você falou, desse impulso inconsciente e tudo mais, e olhar para todos esses sentimentos, o interessante é você ressignificar, né? Tudo isso que você tá ali preso, né? Como a gente falou no início, preso ao passado, preso àquilo ali que estava, pode ser até também relacionado ao medo, a algumas memórias ancestrais que são inconscientes mesmo, que você não vai ter como mapear tudo, né? Não é pra gente ficar, então o que que aconteceu? Eu tô sentindo tal coisa, não. Na hora do impulso ali, você vai ver, né? Nossa, cara, eu também tô aqui com medo, né? Não sei por que que eu tô com medo, mas eu também tô vibrando nesse medo em algum nível. E é você ressignificar isso, olhando para o que ou o que aconteceu já na sua vida, né? No caso de se você tiver com culpa, arrependimento de alguma coisa, raiva de alguém, qualquer coisa assim, ou medo. Ou então olhar para aquele impulso inconsciente que você não sabe qual que é a raiz, mas olhar e falar assim, tá, quais são os aprendizados que tudo isso está me trazendo, né? Porque quando você mantém um sentimento, né, uma emoção ali no seu campo e tal, aquilo ali tá servindo para alguma coisa, né? A gente costuma falar isso. Então, assim, mesmo que seja inconsciente, qualquer coisa, qualquer historinha que qualquer pessoa for falar aqui, falar, não, Larissa, não é assim, eu não quero, eu não gostaria de sentir raiva, eu não gostaria de sentir culpa. Mas inconscientemente aquilo ali tá te servindo para você se manter conectada àquela situação, né? Aquele fato ali, Uhum. porque aquilo você ainda não conseguiu plenamente enxergar verdadeiramente o que aquilo queria te ensinar, sabe? É muito Então é também, em isso. alguns casos entra, né, aquele outro exemplo, como, tipo, o nosso inconsciente, ele, na verdade, o papel dele é nos proteger a todo custo, né? É, Então, por mais que uma coisa possa parecer negativo, né, a gente tá com algum comportamento, alguma coisa, lá no fundo, quando a gente faz um processo de buscar mesmo, né, ele tem alguma coisa positiva naquilo ali, porque está servindo de alguma forma, seja esse aprendizado que você falou, seja uma questão de proteção, né, seja isso. alguma questão assim, mas tem algo ali, né? Resolve, né? Que aquilo ali, tá, eu entendo que aquilo ali tá me servindo para alguma coisa, que isso tá me servindo para alguma coisa, só que eu não quero mais, né? Você escolhe transmutar aquilo, transformar aquilo, né? De alguma forma. Então, você vai olhar por uma perspectiva assim fora, né? Como se você se afastasse da situação para entender, beleza, isso está querendo me proteger, por quê? Eu vou olhar para isso com amor, vou ressignificar para poder realmente transformar isso e não ficar presa a essa situação, né? Vamos dizer assim, não ficar ali Uhum, vibrando nisso. entendi. Então, primeiro processo, né? E você tem dicas assim de como olhar para isso estando, digamos assim, fora da situação, né? Aquele olhar de fora no qual você se É, permite sentir e ao mesmo tempo você consegue identificar de uma maneira mais consciente e de forma que muitas vezes com essa a partir dessa consciência é onde você consegue às vezes barrar algumas atitudes, alguns comportamentos que podem ser destrutivos ou negativos, né? Como é que uhum. normalmente você lida com isso? Como é que você aconselha as pessoas com quem você ajuda, enfim, quem você ajuda com o seu Sim. trabalho? Normalmente, como é que é esse processo?
Sim. Então, é muito interessante isso. Qualquer um aqui pode fazer, né? Qualquer sentimento que você esteja ali preso, né? Dos que a gente falou, você olhar para o que que ele tá te fazendo desenvolver, né? Como que você, por exemplo, você vai ter que se concentrar, parar, talvez fazer uma meditação, né? Silenciar, tem que ser muito sincero com você mesmo para colocar assim, tá, depois que isso aconteceu na minha vida, depois que isso começou a acontecer, ou, né, que esse fato ocorreu, sei lá, como que isso me ajudou a me desenvolver de maneira positiva? O que que mudou na minha vida, nos meus comportamentos, na minha maneira de ver o mundo, na minha maneira de tratar as pessoas, enfim, qualquer coisa, a partir desse fato, que na sua mente ali você está colocando como se fosse algo realmente muito negativo, né? Que te trouxe às vezes alguma dor, alguma coisa, mas aí você muda a chavinha para olhar para aquilo de uma maneira positiva. Então, assim, toda situação que acontece na nossa vida, ela vem para nos ensinar virtudes, coisas positivas mesmo, porque nós estamos aqui evoluindo, né, como espírito e tal. Então, a gente está aqui tendo várias experiências na vida terrena para fazer a gente evoluir, né? Então, quando você passa a olhar e falar assim, nossa, isso aqui aconteceu, mas depois que isso aconteceu, eu percebi que vamos falar de um arrependimento. Então, eu briguei com alguém, perdi a cabeça, não sei, falei o que não deveria, e aí eu tô arrependida. E aí você fica com aquele arrependimento, aquela coisa remoendo e tal. Aí depois disso você percebe que você começou a pensar mais antes de falar com as outras pessoas, Uhum. que você tá mais empático. Sei lá, você desenvolveu a virtude da empatia, entendeu? Aham. Então, isso te ajudou, né? Então, uma forma de você fazer isso é simplesmente olhar. Senta, olha, se você for da pessoa que pega papel e caneta para te ajudar. E aí você fala, tá, fato tal, eu tô presa nisso aqui. Ou pode ser uma coisa com você mesmo, né? Tipo assim, um arrependimento que sou eu comigo mesma, então com outra pessoa. Tô com raiva daquela pessoa. Mas aí depois que aquela pessoa fez uma coisa comigo, depois disso eu comecei a ficar assim, acessado. Então, assim, positivo. Quais foram as virtudes positivas, os aprendizados positivos que depois daquilo você começou a aplicar na sua vida? Uma dúvida que eu acho que pode ser uma dúvida também de muitas pessoas. Eu vejo isso acontecendo muito assim na minha vida, no meu dia a dia, no meu processo. Que Aham. é desenvolver essa consciência, eu já consegui entender o que está por trás, né, de positivo, que virtude, enfim, eu desenvolvi através, enfim, de uma experiência, de um trauma, de um sentimento negativo. Só que mesmo assim, mesmo tendo entendido o aprendizado, às vezes quando eu caio em situações similares ou outras situações, mesmo aquilo vem à tona de novo, como se fosse uma repetição de um padrão. E Sim, aí, como que a gente olha para quando isso se tornou meio que um padrão e por mais que a gente já e tenha fica reconhecido, mas a repetindo. gente quer quebrar esse padrão, assim, Perfeito. através da sua perspectiva, da sua experiência, como que você acha, assim, que é possível lidar com esse tipo de situação? Isso, perfeito. Acho que tem até a ver com a coisa que a Thay colocou aqui também, que é total inconsciente, né? Porque no consciente a ressignificação é positiva, né? Você já ressignificou no consciente, mas no inconsciente não. Então, uma coisa, gente, que é muito importante ser falado, a primeira, todas essas técnicas que a gente fala, né, que a gente está aqui aplicando e dando para vocês, elas precisam ser aplicadas de fato no dia a dia, entende? Através de ação mesmo. Então, assim, pensa, não vai, adianta, claro, você ir lá, sentar, ressignificar e olhar. Então, olhar já é uma consciência, né? Só que Uhum. tem uma frase que eu acho muito legal, que é assim, o bom conhecimento é o conhecimento que te leva à ação. Então é assim, eu tomei conhecimento de que a partir disso eu desenvolvi mais empatia, sei lá, que nem eu falei do exemplo do Uhum. arrependimento. Uhum. Tudo bem. Aquela situação veio para te ensinar a virtude da empatia. Mas será que realmente você está praticando a empatia no seu dia a dia? Talvez em algumas situações sim, talvez outras não. Então é interessante você olhar também e falar assim, tá bom. Se isso veio para mim, é porque eu preciso aprender isso, essa virtude na minha vida. Eu preciso integrar, incorporar, né? Incorporar e trazer para o corpo.
como se fosse uma coisa natural. No início não vai ser natural, lógico, como vocês estão falando aqui, né? É inconsciente ali, então se veio para você aprender, realmente é porque você não estava fazendo isso antes. Então você vai começar a realmente lembrar disso toda hora, assim, sabe? Se for preciso, você coloca uma meta diária. Olha, eu preciso praticar empatia, não sei. Então aí toda vez que você estiver numa fila, né, no mercado, qualquer coisa, você vai procurar aplicar isso através de ações mesmo na sua vida, sabe? E aí você vai fazendo isso. Não vai ser fácil. O negócio que a gente tem que colocar é que não vai ser fácil, né? Porque se fosse fácil, todo mundo fazia, não é? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, assim, ser todo mundo perfeito, né? Já transcendeu e tal, não precisamos mais estar aqui nesse planeta. Mas, assim, uma vez que a gente tem o conhecimento, joga luz, né, para isso nos torna capazes de escolhermos viver alinhado a isso. Então, você vai fazer isso. Claro que, aí vamos supor, vai acontecer uma outra coisa que você vai ver que vai te trazer de novo aquela mesma perspectiva, como você falou, tipo, como se fosse um padrão repetitivo. Então, você vai falar assim, então quer dizer que eu ainda não aprendi isso verdadeiramente. Porque se você tivesse aprendido, não teria vindo. E aí você vai olhando. Então, qual que é a verdade por trás disso? Por que será que isso veio de novo? Será que tem alguma perspectiva que eu ainda não olhei sobre essa questão? Tipo assim, no início ali eu achei que era empatia, tá? Aí depois veio de novo, aí eu vi que é empatia junto com outra coisa, entendeu? E aí a coisa vai só evoluindo e você vai praticando isso, entendeu? Então acho que essa é uma dica legal. Olha que legal que o que a Thay escreveu, diz que você destravou algo na minha vida que será determinante para meu caminhar daqui para frente. Gratidão. Ai, É muito lindo, né? Gente, isso merece coraçãozinho. Mandem coraçãozinho. gratidão, Thay. Lindo. Que bom que Coraçãozinho fez para todos sentido. nós. Ai, gente, muito lindo. Eu fico Que muito bom. feliz. Enfim, isso faz parte do nosso propósito, né, Larissa? É estar aqui a É, serviço mesmo, compartilhar, enfim, das nossas próprias histórias, os nossos desafios, enfim, para nos ajudarmos, né? Eu acho que isso é um dos pontos nossa, total. Total. muito lindo. Fico cheio de gratidão, que de amor, de ler coisas assim. Bom, e tá. E aí, Larissa? Aquela situação, alguém fez um mal para mim, né? E, sei lá, eu fiquei muito chateado, muito magoado com a pessoa realmente agiu errado comigo, e, enfim, eu carrego aquela coisa, seja um ressentimento, uma mágoa daquela pessoa, e por mais que eu sei que aquela mágoa, aquele sentimento, aquele ressentimento, ele não é bom pra mim, ele não faz bem na minha vida, mas eu não consigo liberar, não consigo soltar aquilo, porque eu fiquei traumatizado, magoado demais. Como é que a gente Aham. lida com isso? Como que a gente olha para isso? Sim, perfeito. Isso é muito comum também, né? Então, assim, trazendo a mesma ideia, né? O que a gente precisa fazer, que vai ser o processo de fazer, como eu falei, né? Às vezes você não vai fazer de primeira, você vai procurando a cada dia evoluir nesse processo, é conseguir se afastar da situação. Quando tem uma pessoa envolvida, muitas vezes, né? Quando é uma pessoa que, sei lá, você confiava muito, ou algum relacionamento amoroso, alguma coisa assim, que às vezes houve uma traição, sei lá, e aquilo ali te abala mesmo, né? No sentido bem interno mesmo. E isso é normal, assim, né? Enfim, isso acontece. É um pouco mais delicado. Então, você precisa fazer um trabalho de, primeiro, conseguir perdoar aquela pessoa verdadeiramente, né? Só que aí que é a questão, né? Essa questão do verdadeiramente, conseguir olhar para ela, né? O nosso objetivo é conseguir olhar para essa pessoa e ter gratidão por ela, por aquilo que aconteceu, porque eu sei que depois que aquilo lhe aconteceu, várias virtudes eu fui aprendendo na minha vida, vários aprendizados foram me vindo e eu consegui evoluir. Então, vamos dar aqui um exemplo. Eu estava num relacionamento amoroso e aí, por algum motivo, aquela pessoa, a gente terminou e tudo, foi totalmente inesperado e eu não esperava por isso. E eu, assim, caí em desespero, em tristeza e fiquei muito magoada. Eu achei que nessa pessoa eu não consegui superar aquilo, achei que ela foi, sei lá, idiota comigo, não sei, alguma coisa assim. Beleza. Ali você vai estar totalmente imerso nisso.
Depois que você consegue falar assim, não, beleza. Então, sabe quando vira aquela chavinha de tipo assim, não, então eu tenho que ir pra vida, vou fazer minhas coisas e tal. Você vai começando a fazer. Você vai perceber que depois que aquilo ali aconteceu, depois que aquele término aconteceu, você começou a olhar mais pra si, por exemplo. Então, vamos supor que isso aconteceu comigo, tá, gente? Dando um exemplo pessoal mesmo. Quando eu terminei um relacionamento de 9 anos, foi aí que eu entrei no mundo do autoconhecimento da espiritualidade. Então, tipo assim, isso me serviu para eu começar a meditar, para eu começar a olhar, para eu começar a buscar. E aí eu fui mergulhando nisso, que a única saída que eu vi naquele momento foi falar assim, cara, eu não tô bem. Então eu preciso olhar para mim, senão eu tô ferrada, né? Então eu fui lá e fui fazer isso aqui. E aí, quando você faz isso aqui, você fala assim, nossa, então aquilo ali me serviu para eu me transformar nessa área. É como se fosse assim, uma coisa que estava aqui, e aí vai me ajudar nisso aqui. Beleza, às vezes você ainda tá ali com a pessoa. E aí, como o Marcelo falou aqui, né, que ele pratica o Ho'oponopono, nesses casos também é muito bom para ir dissolvendo, você pode ir, né, fazendo isso para liberar dores, memórias com relação à pessoa, tudo mais. Você pode ir fazendo isso. E aí pode ser que você ainda sinta, sim, coisas, né? Ainda sentir sentimentos negativos com relação àquela pessoa. Você ainda pode estar ali. Então você pode fazer o exercício do perdão. Você começa olhando para essa pessoa, você pode fazer de olhos fechados, assim, tentando visualizar essa pessoa na sua frente. E aí você vai falar com ela mentalmente, mentalmente ou em voz alta, né? Você que sabe o que for melhor para você. Tudo que você sentiu, você pode fazer isso visualizando ou escrevendo também, tá? Você pode escrever uma carta para quem tem facilidade em escrita, né? Então você pode fazer assim, sabe, desabafar? Falar tudo. Tipo assim, sabe o que você achou que você não falou com aquela pessoa, mas tá guardado? E aí você quer falar assim, olha, isso aconteceu e eu fiquei magoado. Desabafa, coloca tudo, 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 tudo. Você não precisa entregar essa carta para pessoa depois, não é isso, mas é só para colocar. Vai colocando a verdade mesmo, sem querer podar nada, né? Assim. Sem criar um auto-julgamento, né, sobre si mesmo, né? Isso. Ou uma culpa de expressar aquilo, simplesmente deixar fluir e colocar para fora, né? É, isso. Porque uma vez que você ainda não liberou, o negócio tá aqui no seu campo, né? E tá preso em você, entendeu? E aquilo ali vai somatizando, em algum momento da sua vida vai somatizar, se você não liberar, né? Então, existem as formas de liberação, que nem a gente tá falando aqui, né? O Marcelo colocou do Ho'oponopono e tal, umas coisas Eu ia te energéticas. perguntar isso, né? Você citou também o exemplo da meditação na sua Uhum, vida, né? Então, o sim. que que acontece, né? E quando a gente precisa de ajuda com isso, né? Quais, por exemplo, alguns exemplos, dicas de ferramentas, terapias, o que que pode ajudar a gente Ajudar. quando a gente está com uma dificuldade, não está conseguindo às vezes sozinho, ou Isso. precisa de alguma coisa realmente de apoio, né? Então, além da meditação, do Ho'oponopono, né? O que mais que você indica, ou o que mais que você já vivenciou, já experienciou, que pode Sim. ajudar nessas situações? Então, quando isso aconteceu, né, eu lembro que eu experimentei muita coisa. Eu sou da seguinte opinião também, que assim, a gente sabe que existem várias técnicas disponíveis, mas cada um vai se conectando com uma técnica de acordo com o que está precisando no momento, né? Então, assim, no geral, vamos colocar assim, na minha perspectiva, eu vejo como se as ferramentas espirituais que existem aí, né, elas todas têm o mesmo objetivo, só que a gente gosta de rotular, né? Tipo assim, colocar em caixinhas e tal. Só que, na verdade mesmo, elas têm o mesmo objetivo. Por isso que tem diversas, porque eu sinto que é como se a espiritualidade falasse assim, gente, eu vou deixar um monte diferente aqui, que aí o pessoal vai escolhendo o que fizer sentido para eles. Você tem Mas que seguir seu assim, coração também, né? O que ressoa mais. é isso que ressoa mais. Mas assim, exemplos de coisas que eu já, né, já vivenciei e tal, que eu acho legal. Aí, né, a gente pode fazer, por exemplo, Theta Healing, que eu sou terapeuta e instrutora de Theta Healing atualmente, né? Que foi uma técnica que me ajudou muito. Que ajuda também você a ir lá nas questões, nos traumas, ressignificar. Existe o EFT, né? O TFT, não sei se você já ouviu falar, que tem Emotional Freedom Techniques, que dá uns tapinhas em alguns pontos e tal, e vai liberando também Você pode emoções. fazer assim, por exemplo, se você está numa situação de estresse assim muito grande, você pode começar a fazer assim, aqui assim, e ele vai liberando. Às vezes aqui no punho, ele vai liberando, né? Isso, exatamente.
eu vejo também que, porque isso eu imagino que tem a ver, até você deve saber, Marcos, não sei, tipo, deve ter a ver alguma coisa com o mapa astral da pessoa. Tem gente que é mais racional, tem gente que funciona mais de maneira emocional e tal, né? Então, assim, eu acredito também que existem técnicas que simplesmente pelo conhecimento a pessoa consegue transmutar. Então, por exemplo, fazer um mapa astral, vai fazer um mapa astral com você. Aí, isso aconteceu comigo com uma cliente minha. Ela queria fazer era coisa de relacionamento amoroso também. Aí ela estava presa naquilo. Aí eu falei assim, olha, deixa eu olhar um pouquinho aqui umas coisas do seu mapa. Ela tinha feito um mapa também e tal. Aí, só dela ter sacado uma conjunção ali, um negócio, um posicionamento, que ela tinha uma tendência àquele comportamento, ela mesma já falou assim, não, então peraí, eu vou mudar. Entendeu? Então depende da pessoa. Às vezes também isso já funciona, né? Já ajuda, né? A pessoa Com enfim. certeza. Como você falou, o Theta Healing eu também já experimentei, já usei, faz parte da minha vida. Eu também sou terapeuta Theta Healer, né? Você também é. E, enfim, confio demais, gosto demais, a técnica ressoa muito comigo. Mas também, como você falou, a astrologia, né, é um diagnóstico, né? Você pega ali, você abre seu mapa, você vê aquelas tendências. Então, quando você observa que certos comportamentos ou até mesmo formas de reagir a situações, já existe uma predisposição para que aquilo se dê de uma determinada forma, então você também pode começar a tomar atitudes, a agir para transformar, para mudar isso, né? Então também é. Então eu acho que de forma geral, né, tudo que vai trazendo o autoconhecimento, né, como um todo, né, nesse processo, e eu acho que Isso. já, assim, já é também uma grande ajuda para você trabalhar isso, né? Então, principalmente Isso. nesse momento da tomada de consciência, né? Então, tomou consciência e ainda não está conseguindo ressignificar, eu acho que aí é quando também essas outras ferramentas são muito bem-vindas, né? Essas Ajuda. Uhum. terapias, porque ajuda você a Isso. acessar, né? Porque também há situações que às vezes também a gente tá tão, é aquela coisa do olhar de fora. A gente fala, soa fácil, né? Mas nem sempre é É. tão simples assim. Às vezes sozinho a gente não consegue olhar de fora, Isso mesmo. né? Para poder ressignificar. E é daí que vem uma outra pessoa ou uma ferramenta, algo mais direcionado para que a gente consiga ter esse olhar, despertar essa consciência para conseguir realmente ressignificar e trabalhar, né? É justamente isso. E lembrando que no frigir dos ovos, né? Só resumindo tudo, cabe à pessoa também. Então, porque, como eu já falei antes, né, as pessoas buscam uma fórmula mágica, uma coisa, isso aqui vai me ajudar, tal coisa. Gente, não tem isso. Então, por isso que tanto uma coisa de informacional, assim, mais de colocar luz para um conhecimento, para uma tendência, quanto uma coisa energética que te ajuda a ressignificar, elas têm o mesmo poder, porque basta você querer também depois, sabe? E falar assim, cara, eu vi lá na sessão tal que eu tenho essa questão mesmo. E aí, como eu disse, vou praticar no meu dia, eu vou. Porque a gente precisa ali se trabalhar, é um processo de evolução, e aí você vai também freando. A nossa mente consciente, ela serve para isso também, né? Porque o inconsciente, ele tem um impulso. Antes de você fazer, sabe aquele negócio de respirar 3 vezes? Tipo, respira, deixa eu ver o que eu vou escolher mesmo. Então, tipo assim, começar a também praticar isso, sabe? Porque às vezes a gente gosta muito de agir no impulso assim, mas por que você não pode esperar 3 segundos, respirar, pensar, realmente isso faz sentido que eu quero fazer? Colocar mais autorresponsabilidade nos seus atos também, sabe? Acho que isso é legal. Uhum. Realmente, total, faz muito sentido. É um processo mesmo, né? Todo um É, trabalho, né? Mas realmente o perdão acaba sendo uma peça-chave aí, né? Para liberar isso. muita coisa, né? Até É, mesmo não só o perdão em relação a outra pessoa, mas também o próprio auto-perdão, né? Quando vem os sentimentos de culpa, de arrependimento, né? Então a gente também tem que se perdoar, né, Larissa? Nesse isso processo para mesmo. conseguir liberar isso, conseguir ressignificar, né? É. Mas eu acho que uma ideia central, assim, né, diante de tudo isso, é aquela visão de que, né, você não precisa ser refém desses sentimentos para o resto da sua vida, né? O passado ele não É. necessariamente define, né, ele faz parte de você, da sua história, mas ele não necessariamente precisa definir quem você quer ser, né, daqui para frente, né? Então tem como ressignificar o que foi e seguir para frente, né, seguir adiante de uma maneira diferente, né? Que eu acho que É. é um dos pontos assim mais importantes, né? Isso E, mesmo. Larissa, você
disse que, né, ia compartilhar com a gente também um exercíciozinho de visualização, ia guiar a gente num exercíciozinho de visualização, Aham. né, enfim, para ajudar também a gente a lidar com esse tipo de sentimento, né? Então, a gente está agora, faltam 20 minutinhos para a live acabar, então acho que talvez possa ser um bom momento, a não ser que você Sim. queira, antes de iniciar esse exercício, fazer algum complemento, reforçar alguma coisa que foi dita. Uhum. Não, tá, é isso mesmo. Vamos partir para o exercício, que aí o pessoal, a gente pode sentir, depois a gente abre para aqui para falar alguma Comenta, aí pode até coisa. abrir para É, pergunta. isso mesmo, a gente abre para perguntas. Vamos? Então, Então, vamos lá. gente, eu queria pedir para vocês escolherem, vocês vão escolher alguma coisa que está incomodando vocês no momento, né? De algum desses sentimentos que a gente falou, você está sentindo raiva, está sentindo medo, está sentindo arrependimento, está sentindo o que quer que seja que você esteja ali vivendo, coloca aí em evidência, tá? E aí você vai se concentrar nisso. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos, né? Para a gente poder aqui relaxar, fica numa posição confortável, da maneira que você achar melhor, para a gente poder visualizar e se conectar realmente a essa situação. E aí você vai, então, colocar o foco mesmo nisso, né? Seja uma pessoa que esteja envolvida, você vai colocar essa pessoa na sua frente. Se você quer, se for com relação a você, você coloca você mesmo na sua frente. Se for com relação a alguma situação, você coloca a situação na sua frente. Se for necessário, coloque uma palavra, né? Pode ser uma palavra na sua frente, o que fizer sentido, só para você se reconectar com isso. E agora, então, a gente vai fazer um exercício do perdão com relação a essa pessoa, ou a você mesmo, ou a essa situação. Você vai mentalmente, ou falado mesmo, que fizer sentido para você no momento, você vai falar tudo o que você sentiu com relação a isso, né? Ao que aconteceu, liberar seu coração, deixar isso soltar. E no fim você vai perdoar e pedir perdão também, se você acha que precisa pedir perdão. Mas você vai fazer isso com todo o seu coração, com toda a sua verdade mesmo. E enquanto você vai falando, vai deixando isso sair mesmo. Imagina que a cada fala, cada palavra, isso sai do seu campo, do seu corpo, das suas células. Se por acaso sua mente te tirar o foco, você volta a atenção para a pessoa, para a situação. Escolha liberar isso, ressignificar isso. É sua escolha ressignificar. Você precisa querer isso. Se qualquer emoção, sentimento vir, se você tiver vontade de chorar, qualquer coisa, deixa vir. Então você vai finalizando o que você precisa dizer agora. Vai visualizando, percebendo como a pessoa que você está falando como ela se sente depois de você ter falado tudo isso, quais são as expressões faciais, o que ela faz.
Ou a situação também que você tenha colocado, perceba se as cores mudaram, o movimento mudou, se alguma coisa mudou depois que você fez esse exercício. E aí, então, você perdoa, pede perdão para finalizar, do fundo do seu coração, com muita verdade, com a vontade de realmente liberar, deixar isso ir, porque você quer sim viver agora, mais leve no momento presente, livre desse peso passado. Você vai agora se conectar, se perguntar quais foram os aprendizados e as virtudes que você desenvolveu, coisas positivas a partir disso que aconteceu. Depois que isso aconteceu na sua vida, como que isso te ajudou como ser humano, como pessoa? E deixa vir. Perceba o monte de coisa boa, positiva, que isso te trouxe no final das contas. Que por mais tortuoso que o caminho parecesse ser, ele te levou a ser quem você é hoje. Você só é você agora, tem o entendimento que você tem agora por causa de tudo que aconteceu na sua vida. E agora então você vai associar, fazer uma associação mental dessa pessoa ou dessa situação com essas coisas positivas que você viu, com essas virtudes positivas, com esses aprendizados. Então você vai olhar de um lado a pessoa ou a situação, do outro lado você já integrando esses aprendizados, já tendo esses aprendizados, e você vai colocar para você mesmo que você só conseguiu chegar aí nesse lugar por causa dessa pessoa ou por causa dessa situação. Então, com isso, você vai olhar para essa associação, para olhar para essa verdade agora, essa é a verdade, com gratidão. E você vai agradecer do fundo do seu coração por tudo que essa pessoa ou essa situação te trouxe. Agradecendo a você mesmo, tido coragem de olhar para isso, abertura, de realmente mudar isso agora, mudar o ponto de vista e olhar para isso de uma forma diferente. Que você possa viver uma vida mais leve. Agradeça profundamente. Então, quando você sentir que você finalizou, que você conseguiu realmente ressignificar, perdoar, agradecer, viu o papel que essa situação trouxe na sua vida de positivo, você vai entender e afirmar para você mesmo que agora você libera essa pessoa, essa situação de te ensinar tudo isso. Então, se for uma pessoa, você pode falar: fulano ou fulana, eu te libero de me ensinar tal e tal coisa. Ou se for uma situação tal, eu te libero de ter me ensinado tudo isso.
E agora você vai visualizar, então, como se você seguisse um caminho para um lado e essa situação, essa pessoa segue um caminho oposto. Vocês agora se separam, vocês não precisam mais estar juntos porque você já liberou essa obrigação dessa situação ou dessa pessoa de te ensinar. Agora você segue o seu caminho feliz, tranquilo. Imagina você andando com tranquilidade, felicidade. Você vai seguindo, 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 seguindo seu caminho, até que você então possa se liberar disso, vai liberando, 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 até que você se sinta bem. E aí, quando você sentir que você foi finalizando, que você conseguiu liberar, você vai voltando para o momento presente. Quando se sentir à vontade, você pode abrir seus olhos e ir retornando, retornando, aos poucos. E aí, Uau, você pode depois também fazer esse exercício novamente, né? A gente teve que fazer um pouco rapidinho, mas uau, muito profundo, viu? É gostou? bom, e é bom repetir, né? Às vezes para É, situações diferentes, pessoas diferentes, então é uma ferramenta mesmo, um exercício que, enfim, o pessoal pode acessar, né? Vou deixar salvo aqui a live isso. para quando sentirem, enfim, poderem acessar. Mas É, bem profundo mesmo. Imagino que o pessoal tá até meio assim, né? Mas vamos é ver. meio A gente voltando. tem basicamente menos de 10 minutinhos, 9 minutinhos aqui até o fim da live, mas conta pra gente o que que vocês sentiram. É, o que, que vocês viram, assim, que vocês têm alguma pergunta. É interessante, que nem o Marcos falou para repetir, porque assim, por exemplo, que nem eu falei, é legal você observar como a pessoa ela te olha, né? Como ela reage ao que você falou e tal. Porque. E como você se sente também, né? Porque se você sentir verdadeiramente, isso aí você tem que ser sincero, que ainda não foi tudo, que você ainda não perdoou tudo, ou a pessoa ainda ficou meio. Que você não tá conseguindo olhar para ela realmente com amor verdadeiramente, é bom você repetir, porque quer dizer que você ainda não conseguiu realmente liberar. E não tem problema, mas aí você vai fazendo isso, né? Vai liberando, fazendo essa repetição e tal. A Rose falou que foi muito bom. A Thay também falou que foi muito profundo, que bom. E vocês tiveram algum insight, alguma coisa durante, assim, tipo assim, alguma coisa que vocês não tinham pensado antes? Sei lá, essa pessoa me ensinou isso e eu não estava conseguindo enxergar, ou sei lá, alguma coisa que você não estava conseguindo enxergar antes da live, antes do exercício e agora você consegue ver? Pois conta pra gente também. Seria interessante. E se tiverem dúvidas também. A Rose falou que precisa praticar para liberar. Prática também, né? Tudo na vida. Exatamente. E o bom é que você tem consciência disso também, né? Porque uma das formas também da gente se auto-sabotar, reprimir, é falar assim, isso aqui já tá resolvido e segue. Ah, que lindo feedback, mensagem aqui do Marcelo, ó. Nossa, que lindo, foi precisava. Marcos e Larissa de Irmãos de Luz, como vocês que a humanidade precisa. Parabéns por essa iniciativa linda de unir forças e conhecimento. Então, façam mais, estamos juntos. Definitivamente Ah, estamos juntos mesmo. Esse é, enfim, meu esse é o propósito, objetivo. é o propósito da Larissa também. Por isso que a gente está aqui junto, tá unido. É Gratidão. esse mesmo, e assim, não tem nada que enche mais o meu coração, tenho certeza que eu falo pela Larissa também, do que ver, né, como a gente pode agregar, enfim, ajudar vocês com aquilo que a gente sabe, com o que a gente estuda, né, enfim, com o que a gente vive também. Então a gente só Isso. amor mesmo para receber esse carinho. Gratidão a todos. Todo mundo aí que Gratidão, gostou. Thay. Bom, e então, Larissa, até para te fazer uma pergunta. Se quando a gente finaliza aqui a live, Hum, uns minutinhos antes dela acabar, dá para salvar também ou não? dá. Dá, né? Ah, Dá. tá. Aí você vai colocar, dá tranquilo. Aí o pessoal pode assistir depois, fazer o exercício. Ah, tá, beleza. É, a Thay tá com a pergunta. Larissa, você vai falar sobre seu método? Então, tá, e se você, qualquer pessoa, né, que tiver com dúvida, quiser me procurar e tudo, me chama lá no direct, no meu perfil, que é Larissa Isso. Brancalhon. Aí eu converso com vocês, aí a gente,
Eu gosto, assim, ultimamente eu tô gostando muito de avaliar caso por caso, sabe? Então a gente conversa no direct e fala assim, olha, Larissa, tá acontecendo tal coisa, você poderia me ajudar? Que aí eu vejo se eu consigo te ajudar, se eu não consigo te ajudar, se eu posso te indicar para uma outra pessoa, enfim, né? A gente vai conversando. Isso aí, gente. Sigam o perfil da Larissa. Larissa faz um trabalho maravilhoso e ela tá trabalhando em mais coisa maravilhosa ainda para trazer É. para a gente. Então, sigam a Larissa e aproveitando a oportunidade, Larissa, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por ter doado esse seu tempo para estar aqui junto com a gente, guiar a gente nesse exercício maravilhoso. Gratidão mesmo, no fundo do coração, tá? Muita Ai, gratidão mesmo. Você sabe que eu sou uma pessoa, um admirador seu, um amigo seu, uma pessoa que, enfim, desejo o melhor para você. E então, assim, poder compartilhar tudo isso junto e ter você aqui compartilhando também com a gente, então isso é extremamente maravilhoso e é com muita gratidão enfim, que a gente recebe você aqui. ai, Marcos, muito obrigada, de verdade. Eu adoro participar aqui. Pessoal, o seu pessoal aqui também é muito bacana, energia maravilhosa, todo mundo muito autorresponsável. E gratidão pelo carinho. Estou sempre à disposição aqui para a gente fazer, para a gente conversar. Então é isso. Bom, pessoal, então é isso. Gratidão a todo mundo que ficou até o fim, que assistiu. Lembrando que hoje, às 9 horas da noite, horário de Brasília, eu vou estar aqui com vocês novamente com um dos temas que eu mais amo, que é astrologia e propósito de vida. Então, se você conhece alguém, você está nessa fase de ressignificar a sua trajetória, o seu propósito, sua trajetória de vida profissional, da sua vida profissional, então vem participar dessa live, que vai ser muito legal. E aproveita e também compartilha essa live aqui com os amigos e também convida, né, para quem quiser ver a programação da live de hoje com mais detalhes e das demais lives que estão acontecendo aqui no perfil em comemoração ao nosso aniversário essa semana, tem uma postagem no feed, tá, com todas essas informações, então vocês conseguem ver tudo direitinho lá e eu espero ver vocês também mais tarde, tá, pro nosso encontro, vai ser ótimo. Ai, com certeza. Assistam, gente. O Marcos no Mapa Astral, eu sou suspeita para falar. Porque essas questões, assim, propósito e tal, já aprendi muito com você. Ah, Gratidão. gente, então é isso. Gratidão enorme. Tá? Um beijo no coração de todo mundo e até mais tarde, então. Um E beijo. gratidão mais uma Obrigada. vez, Larissa. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.